Pelo entrar no fundo de uma agulha de, do que um rico entrar no reino dos céus. Não é que ele, Deus, não condene a riqueza. Ele condena o seu coração se tiver tão somente voltado para as coisas materiais. Não é? Quando aquele jovem que abordou Jesus, dizendo: Jesus, quando é que eu vou alcançar a salvação, o paraíso? O que é que eu faço? Aí Jesus disse: você faz, cumpra as ordenanças do Senhor. Aí ele disse: em tudo eu faço. Eu honro os pais, eu não blasfemo, eu não deixo de amar as pessoas, eu não dou falso testemunho. E foi falando tudo. E Jesus respondeu para o jovem, disse: em tudo isso você está cumprindo. Agora, para você alcançar o reino de Deus, a sua salvação, vende tudo que você tem e encontrará a sua salvação. O jovem baixou a cabeça e saiu dali entristecido, porque ele era de grandes posses, de grandes propriedades, ele era rico. E ele não quis, evidentemente, deixar esse poder material que ele tinha das propriedades, da vida secular, para seguir Jesus. Mas aí Deus quer enaltecer nesse momento, não é que Deus fosse contra a riqueza das pessoas. É porque ele estabelece o seguinte: onde é que está seu coração? Jesus, quando abordou aquele jovem, disse: venda as suas propriedades, porque Jesus, pela percepção da espiritual divina, ele sabia que o coração daquele jovem estava plantado tão somente ali nas coisas materiais. Então, como é bom você ter a finança, você ter uma vida de abastança financeira, é bom. Ninguém é hipócrita de chegar aqui e dizer que não quer ser rico. Você quer. Você quer ter uma vida boa, você quer oferecer o melhor para você e para a sua família. Mas o que a gente não tem que estar egoisticamente com o nosso coração tão somente voltado para as coisas materiais, entendeu? Você pode ser milionário secular, mas seu coração ser um coração simples. Porque tem pessoas também que são pobres, mas têm um coração arrogante, orgulhoso. Não tem? E tem rico também, milionário, que tem um coração simples de querer ajudar, de querer ser desprovido daquela arrogância de tão somente eu quero ter, eu tenho, e só para mim e para a sua família. A riqueza é um dom divino também. Agora, a riqueza é perigosa, porque você tem que entender que através do seu dinheiro você não pode deixar de, de ser um obreiro na obra do Senhor, seja de qualquer que seja a forma, ou fazer a caridade, ou investir, ou ofertar, ou dizimar, ou vamos dizer, construir coisas que beneficiem pessoas, não é? Ou seja, você está desprovido das coisas materiais. Você tem que, todo dia, apesar de você ser muito rico, brotar dentro do seu coração aquele amor ao próximo. Você está sempre pronto para ajudar. E não tão somente fisicamente e materialmente com os favores que o dinheiro dá, mas o coração que está sempre generoso, pronto para fazer a obra do Senhor, pronto para ajudar vidas, pronto para transformar,
pronto para ser um instrumento de Deus, entendeu? Entendeu? Amém? Quando você se dispõe, quando eu falei no início, de, ao invés de você estar ali tão somente usufruindo da sua família, no churrasco, ou então em reuniões com colegas, e você vem para a obra do Senhor falar aqui na estação de rádio, na mídia, ou então vai aos cultos, né? Você também está se envolvendo com a causa do Senhor, entende? Então a gente não pode deixar de lado em segundo plano, ou seja, o nosso Deus, a obra de Deus não é reborreia, como diz. Não deve ser o último plano. E grande maioria de nós entende que primeiro eu quero ser mais rico, ser mais valorizado pela sociedade, ter mais coisas, prestígios, mas esquece de estar se avantajando espiritualmente com a obra do Senhor, com a unção e com a movimentação daquilo que o Senhor Deus quer para a sua vida. Eu conheço uma pessoa, eu diria, boa, pelo menos na minha ótica, né? Eu vejo que essa pessoa é uma pessoa que tem valores, mas ela se encontra muitas vezes muito revoltada, porque ela olha muito para fulano, para Beltrano, para Cicrano, e na observação ela diz, olha, aquela pessoa tem uma vida daquele jeito que desagrada totalmente o Senhor, e me revolta ele ser bilionário. E eu digo sempre para essa pessoa, não, você não deve olhar para as pessoas. Você não, quando você olha e se revolta, você já está julgando. E não cabe a nós julgarmos ninguém. Não cabe a nós. Veja que é o caso do rico e Lázaro. Aquela pessoa pode estar desfrutando tudo, mas de uma forma, vamos dizer, tola, porque só acha que é poderoso e é capaz de tudo, mas a vida passa tão breve, essa vida secular, não é? E a pessoa poderá, de uma hora para outra, partir. Como foi o caso de Ananias e sua esposa, que vendeu uma propriedade por um valor alto. E naquela reunião que estavam os seguidores de Jesus, tudo era dividido entre eles. E Ananias tinha conversado com sua esposa e disse, olha, vamos dizer para eles que nós vendemos pelo valor de 50% do que nós apuramos. O resto a gente guarda, não é? Para nós usufruirmos. E quando ele foi àquela reunião ali com os apóstolos, e Ananias disse, olha, eu trouxe aqui o valor correspondente à venda da propriedade. Mas ele estava mentindo e o Espírito Santo estava ali no apóstolo. E quando ele disse que vendeu por 50%, o Espírito Santo se irou